Neemias capítulo 6. Tendo ouvido Sambalete, Tobias, Gesem, o Arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalete e Gesem mandaram dizer-me: vem encontrarmos-nos nas aldeias do vale de Ono, porém intentavam me fazer mal. Enviei-lhe mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer por causa que cessaria a obra, enquanto eu deixasse fosse ter convosco. 4 vezes me enviaram o mesmo pedido, e eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Então Sambalete me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta, de teor o seguinte: entre a gente se ouve, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso reedificais o muro. Segundo se diz, queres ser rei deles. E puseste profeta para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consulte-nos juntamente. Mandei-lhe dizer: de tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tudo teu coração é que inventas. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Amém? Pode sentar, diga comigo: sem Jesus, nada posso fazer. Meu irmão, eu vou falar um pouquinho com você hoje sobre o exército de Deus. E o exército de Deus é uma coisa muito interessante. É justamente o contrário das coisas aqui embaixo, aqui na terra. Quem é de nós que já não disse assim alguma vez: eu não vou fazer não, porque não tem ninguém que me ajuda? Quantas vezes você deixou de fazer alguma coisa se apoiando que ninguém te ajudava? Eu não vou fazer isso porque ninguém me ajuda, ninguém me dá uma mão, ninguém faz nada. Vou deixar para lá. Quantas vezes na nossa vida já deixou de fazer alguma coisa que Deus colocou em nosso coração, que ia nos abençoar, e nós ficamos olhando para os outros e acabamos não fazendo? Presta atenção, meu irmão. Você não precisa de ninguém para realizar a obra que Deus colocou no teu coração. O exército de Deus, ele tem uma pessoa só. Todas as vezes que Deus levantava alguém para lutar, ele levantava uma pessoa só. Você quer um exemplo? Sansão. Sansão foi levantado, está lá em Juízes 13, um homem só para lutar contra os filisteus. Você quer outro? Volta um pouquinho para trás, capítulo 6 de Juízes. Gideão estava malhando trigo para esconder ali, porque os midianitas vinham roubar ano e após ano. Chega o anjo de Deus e fala para ele: varão valoroso, vai nessa força que você vai livrar Israel. Sabe o que ele foi que disse? Ele disse assim: eu sou o mais fraco da minha família é a menor que tem Israel, como é que eu vou vencer? Quantas vezes você não falou isso, né? Deus colocou uma coisa no seu coração e você falou: mas eu sou mais fraco, eu não tenho força, eu não tenho dinheiro, eu sou pobre, eu não sei falar, não vai dar certo, está todo mundo contra mim. Mas o exército de Deus é feito de um homem só. E esse homem não precisa ser forte, musculoso. Esse homem não precisa manejar bem a arma de guerra. Esse homem precisa acreditar em Deus, mais nada. Mais nada. Meu irmão, quantas vezes a gente, nesses anos de ministério, a gente já pensou, repensou e falou: puxa vida, Deus, estou lutando contra todo mundo. Deus falou: pois é. Maior é o que está com você do que o que está no mundo. Eliseu acordou de manhã e o seu serviçal chegou correndo e falou para ele: ai, Senhor, nós vamos ser presos. Está tudo cercado aqui em volta das colinas de soldado e cavalos de guerra. E Eliseu falou para ele: rapaz, mas
quem está com nós é mais forte. Ele falou, como? Nós estamos só nós dois. E ele fez uma oração para que os olhos daquele moço abrissem, e ele viu que em volta de Eliseu estava rodeado de carros de fogo e anjos de guerra. Então, toda vez que eu for fazer uma coisa, eu tenho que olhar para quem? Para Deus. Eu não tenho que olhar para os outros. Eu não tenho que olhar para aquele que está mais perto, aquele que está mais longe. Eu não tenho que olhar para aquele que não conseguiu. Eu tenho que olhar para Deus. Deus não chamou você para você ser um tonto, um humilhado, um idiota. Deus te chamou porque Ele tem um propósito na tua vida. E às vezes nosso propósito não acontece porque nós deixamos de acreditar. Nós achamos que precisamos de alguém para fazer alguma coisa. Nós achamos que precisamos de alguém para nos ajudar. Mas Deus fala assim, eu sou o teu ajudador. Eu te ajudo, eu te sustento. Se passar pelo fogo não vai se queimar, se passar pelas águas não vai se afogar. Nós se apegamos em qualquer coisa, meu irmão. Nós se apegamos naquela pessoa que vem nos abraçando, falando que é amigo, depois a gente dentro de casa e rouba tudo que a gente tem. A gente tem que se apegar com Deus, a gente tem que acreditar na promessa de Deus para a nossa vida acima de qualquer coisa e não esperar os outros. Você não pode ficar esperando ninguém. Jesus Cristo não esperava ninguém. Ele chamava, vem, se vinha, vinha, se não vinha, até logo, acabou, meu irmão. O evangelista Mateus era um cobrador de imposto, ele era odiado pela população, e Jesus estava passando na coletoria, ele falou assim, Mateus, levanta daí e segue-me, e Jesus foi embora. Ele levantou e foi atrás. Eu preciso seguir Jesus, acreditar no que Jesus falou para mim realizar as coisas da minha vida. Eu não realizo porque eu acho que fulano está errado, fulano não consegue, e aí nós vamos olhando em volta, esquecendo de olhar aquele que vai dar força em nossa vida. Nós estamos falando de um homem que chamava Neemias, e ele morava muito longe de Jerusalém. Ele morava lá num reino longe, e o rei chamava Artaxerxes. E ele era o copeiro do rei. O copeiro era uma pessoa de mais alta confiança que existia no reino, porque ele tomava conta da comida do rei, do dinheiro do rei, ele estava encostado com o rei, então ele era uma pessoa de muita confiança, porque ele cuidava para que as pessoas mais próximas não traíssem o rei. E ele era uma pessoa de muita confiança do rei, mas ele era judeu, ele era israelita. E chegou uma pessoa lá dizendo que a sua terra tinha sido destruída, queimada a fogo. Deixaram o caminho de Deus e os inimigos destruiu. Aquele homem disse que chorou muito, ficou abatido. E o rei olhou para ele e falou, o que você tem, Neemias? O rei gostava dele. Ele falou, olha, minha terra foi queimada a fogo, está tudo destruído. Ele disse assim, o que você quer que eu te faça? Deixa eu ir lá, ver como é que está e depois eu volto. E o rei então deixou. Ele era um homem sozinho para uma terra destruída. E a palavra diz, depois você vai ler no capítulo, que a cidade estava só o pó. Quantas vezes a nossa vida já não ficou só o pó, meu irmão? E a gente falou assim, dessa eu não saio mais. Dessa eu não consigo mais. Você fica esperando a ajuda de todo mundo. Ninguém me ajuda, dessa eu não saio mais. Aquele homem chegou lá e ele começou a reconstruir a cidade. Ele começou a tirar o pó das pedras, começou a juntar o que prestava, sem falar nada para ninguém. Começou a sentar um tijolo, teve dias, fala a palavra, que ele estava com a espada numa mão e com a outra mão com a colher de pedreiro sentando tijolo. Ele não pediu para ninguém ajudar. Ao longo do tempo, algumas pessoas começaram a ajudar ele, porque sentiu firmeza nele. A gente não tem que sentir firmeza nos outros, os outros é que tem que sentir firmeza em nós. E vai daqui, põe um tijolo aqui, um tijolo lá, os muros cresceram, os inimigos mandaram chamar ele várias vezes. Sanbalete falou, rapaz, desce aqui conosco, vamos conversar, vamos ver o que está acontecendo. E ele mandava a mesma resposta, eu estou fazendo uma grande obra. Deus tem uma grande obra que vai ser feita pela sua mão.
Pode ser que não seja grande para os homens aqui da terra, mas para Deus vai ser uma grande obra. Reconstruir os muros de Jerusalém para aquela gente não era nada. Mas para Deus era uma grande. E o diabo começou a ficar bravo porque um homem acreditou. O diabo não tem medo de exército, meu irmão, de tiro, de bala de canhão, de dinheiro, de autoridade, de presidente. O diabo tem medo daqueles que acreditam em Deus. Porque aquele que acredita, nada detém ele. Deus pode pedir a coisa mais difícil que possa parecer para uma pessoa humana. Aquele que acredita em Deus vai lá e faz. Meu irmão, de quem você tem acreditado? Você está esperando a ajuda de quem? Você está esperando quem para começar a tua luta? Ninguém vai te ajudar. E vou te dar uma notícia que talvez você não goste. Aquele que você ajudou também não vai te ajudar. Você vai olhar para a pessoa e falar, nossa, ajudei tanto essa pessoa, agora nem ela não vem me dar a mão. Mas não é mesmo para dar, meu irmão. Você já tem tudo que você precisa, você tem o chamado de Deus. Deus já habita no seu coração. Você é a arma mais perigosa que Deus já fez, é você, cheio do Espírito Santo. Você enfrenta qualquer coisa, você destrói qualquer coisa, porque você é imbatível. Mata essa carne, mata esse coração de pedra seu e deixa Deus te dar um coração espiritual. Jesus teve época que teve multidões, teve época que ele ficou sozinho. Ele nunca falou assim, ai meu Deus, eu curei o cego, agora eu estou sozinho aqui. Deus continuava fazendo a obra, Deus continuava indo em frente. Jesus sabia o que ele estava fazendo, meu irmão. Você tem que saber o que você está fazendo. Você não pode se misturar igual essa cambada de evangelho que tem por aí, meu irmão, que só quer saber de comer da mão de Deus, só quer pegar o dinheiro, o carro, o apartamento. Isso é conversa do diabo, meu irmão. Nós somos destruidores de fortaleza do Satanás. Nós somos luz do mundo e sal da terra. O diabo tem que ver a luz e tem que incomodar, ele tem que fechar o olho, ele tem que fazer assim, porque ele sabe que nós vamos e vamos em nome do Senhor. Aqueles homens começaram a ficar bravos. Rapaz, esse cara não para de construir, o muro já está na metade. Meu Deus, vamos levantar um falso dele. Nós estamos sabendo aqui que você está querendo ser rei desse lugar, você colocou profeta para lá e para cá para falar que você vai ser rei. Querendo intimidar ele, querendo colocar medo nele para ele parar. O diabo trabalha, meu irmão, na intimidação. Porque ele sabe que com aqueles que são de Deus ele não pode tocar. A palavra de Deus fala que o ungido dele é como se fosse a menina dos seus olhos. Só de chegar perto já há uma reação para repelir. Então o diabo quer nos desacreditar na nossa consciência. Com o diabo a gente não conversa. O pecado a gente não conversa. A gente manda fogo, a gente passa por cima. A gente faz que nem Neemias. Você está falando isso aí do seu coração. Você busca me destruir. Não quero nem conversa com você. Não vou nem aparecer onde você está. Deus sabia porque tinha chamado Neemias. Deus sabe porque chamou você. Fala para a pessoa aí do lado. Deus sabe porque Ele te chamou. Você ainda nem sabe, mas Deus tem um propósito na tua vida, algo para fazer, meu irmão, algo espiritual, algo que vai deixar marcado a nossa geração. Neemias deixou marcado aquela época lá, meu irmão. Neemias ficou conhecido como aquele que reconstruiu Jerusalém sozinho. Ele restabeleceu o templo, a hora que estava tudo em ordem, o povo veio e falou, você fica como nosso governador. Ele falou, não, minha parte eu já fiz, voltou lá para o reino onde ele trabalhava. Nós temos que largar a mão, meu irmão, de ser esses crentes molenga que tem por aí. Só trabalha quando tem uma recompensa.
Só vai perto de Deus quando Deus está falando que vai dar um carro, ou se não quando está com a corda no pescoço. Neemias estava num reino rico, ele estava lá como o chefe, o rei da cocada preta. Bacanão largou tudo e veio colocar a mão na massa. E não foi a troco de dinheiro, não. Foi porque ele sabia que lá aquele lugar precisava de um homem que acreditava em Deus. Amém? O diabo te odeia, meu irmão. Ele odeia aquele que acredita em Deus. Ele vai trabalhar para destruir, para roubar a tua fé. Ele vai trabalhar para caluniar a sua vida. Ele vai trabalhar para você ficar sozinho, para as pessoas virar as costas de você e você ficar magoado. Jesus nos alertou disso. Jesus disse assim: os teus maiores inimigos serão os da tua família. Aquele que está mais perto, aquela facada dói mais. Mas ele diz também: aquele que deixar pai, deixar mãe, irmãos e irmãs, por causa de mim, receberá 100 vezes mais em vida. Deus está perguntando hoje para nós: está parado por quê? Cachorro que tem muito dono morre de fome. Você já ouviu falar isso? Cachorro tem uns 10 donos falando assim: outro acho que já deu comida, outro acho que já deu, no fim ele morre de fome. Você ficar esperando os outros, meu irmão, você não vai sair do lugar. Vai sair do lugar. Vai ser mais um na multidão. Deus não tem mais um. Deus, ele chama pelo nome. Ele diz assim: eu te chamei pelo teu nome, a palavra de Deus fala. Ele te conhece. Nós não somos mais um na multidão, não. Nós somos conhecidos, identificados, com o propósito certo que Deus chamou. Aprenda isso, meu irmão. A única certeza nesse mundo é que você vai ter dificuldade. A única certeza é que você vai ter dificuldade. E a dificuldade para o fraco, meu irmão, para aquele que não tem fé, serve como desculpa. É muito difícil para fazer isso. Isso não dá para fazer. Pastor, o senhor me perdoa. Mas para aquele que ama Deus, que acredita em Deus, é uma oportunidade de crescer. Não é? Você conhece a história do sapinho surdo? Que tinha uma corrida na lagoa uma vez por ano. E tinha uma árvore grande. E uma vez por ano se reunia para o sapo ir lá pular para ver aquele que chegava no alto daquela árvore. Mas a turma já sabia que ninguém conseguia. Então a sapaiada vinha correndo, vinha um correndo, o povo falava assim: você não vai conseguir, você não vai conseguir. O cara já ia perdendo a força, a hora que ele dava aquele pulo. Mas lá no meio tinha um sapinho surdo. E ele saiu pulando, mas dava cada pulo e o povo falava: você não vai conseguir, você não vai conseguir. Ele pulava mais ainda, e pau, pulou lá em cima. Aí o pessoal rodeou ele, falou: nossa, o que foi e tal, e ele não respondia nada. Aí a mãe dele chegou e falou assim: não adianta vocês conversar com ele, porque ele é surdo. Sabe por que ele conseguiu lá, meu irmão? Não escutou ninguém. A mãe dele falou assim: fala comigo porque ele é surdo, ele não escuta nada. Uma vez que você foi lavado e remido no sangue de Jesus, e você se converteu realmente de todo o seu coração, você já está pronto. Você já está apto para colocar a mão no arado e ir em frente. Está esperando o quê? Mas é minha mãe, é meu pai, é um cisto. Não tem nada, meu irmão. É você e Deus. Olha para frente aquilo que Deus colocou no seu coração e vai andando para o caminho. Vai indo em frente. Deus vai exortar, Deus vai te ensinar, Deus vai te amparar. Né? Deus vai te dar a direção, vai te dar a força, a sabedoria. Aquele homem sozinho para edificar uma cidade inteira, significa que estava queimada a fogo a cidade.
Eu pergunto se nós teríamos essa coragem hoje de chegar lá, largar um bom serviço. Um serviço que você ganhasse uns 20 mil reais e Deus falava assim, vai lá para lá, sentar tijolo para mim. Será que ele ia achar alguém, meu irmão, hoje? E se nós fizéssemos isso, a hora que o povo dissesse assim, fica aqui como governador, a gente ia falar, bom, eu mereço, eu vou ficar. Jesus diz assim, se você receber o galardão aqui na terra, o que é que você vai receber lá no céu? Aonde você está querendo receber recompensa? Não. Está preocupado com o seu nome? Está preocupado se vai faltar dinheiro? Que o nome fique sujo aqui na terra e limpo no céu. Que você perca tudo aqui na terra e ganhe no céu. Se nós tivéssemos nessa cidade 1.000 pessoas, 1.000, numa cidade de 230 mil, se nós tivéssemos 1.000 pessoas aqui em São Carlos, que acreditassem em Deus dessa forma, não tinha mais nenhum espaço sem o Evangelho ter chegado. Não tinha. Porque onde um homem de Deus, uma mulher de Deus põe o pé, ele é a diferença. Sabe o que eu encontro por aí? Crente magoado. Ai, pastor. Está magoado, não? Por quê? Com fulano. A gente deixa de vir na igreja porque brigou com um. Briga com um. Aí quer que o pastor vai tirar a satisfação? Aí fica magoadinho e não vem na igreja. Vou dar uma triste notícia para você, meu irmão. Deus está se lixando com a tua mágoa. Sabe o que ele falou? Se alguém te plantar a mão na cara, Carol, você vira para dar o outro lado. A Rita estava ali e falou, mas dói, pastor. Lembra aquele dia? Deus não está preocupado a dor que você está sentindo. Deus está preocupado a atitude que você vai tomar. Jesus estava no jardim do Getsemane. E Jesus ajoelhou e orou por 3 vezes. Senhor, passa de mim esse cálice. Jesus estava suando gota de sangue, porque ele teve a visão do seu sofrimento. A agonia, humanamente falando, era tanto que os vasos capilares embaixo da pele estouraram. E ele começou a suar sangue. Sabe o que Deus fez, meu irmão? As 3 vezes que ele orou, Deus não respondeu. Deus não estava preocupado com a dor que ele ia sentir. Deus estava preocupado com a atitude dele na cruz. Sabe qual foi a atitude dele na cruz? Pai, perdoa esse povo porque ele não sabe o que faz. Estava doendo a mão, estava doendo o pé. Ele estava quase morrendo. Mas o que valia é a atitude. Por que ele teve aquela atitude? Porque ele cria em Deus. Meu irmão, se você esperar eu soltar uma lágrima porque Satanás fez alguma coisa para mim, nunca mais o diabo vai ter um gostinho desse aí. E se ele falar que não, aí que eu vou para cima dele. Porque eu não vim de cima, eu vim de baixo. Para Jesus foi difícil, meu irmão. Sabe por quê? Ele veio do céu, ele era adorado lá. Ele estava 24 horas adorado. A Bíblia nos ensina que havia serafins com 6 asas. 2 cobriam os pés, 2 cobriam o rosto e com 2 eles voavam. E eles ficavam em volta do trono de Deus. Um de lá falava Kadosh, o daqui falava Kadosh, o de lá respondia Kadosh, que quer dizer santo, santo, santo. Ele era adorado. Ele chegou aqui e ele teve que nascer numa manjedoura, não tinha ninguém para adorar ele, só paulada nele. Agora eu, meu irmão, eu vim de baixo. Eu vim lá das entranhas de Satanás, eu era do mundo. Eu estava acostumado com porcaria. Esse pouquinho que eu tenho aqui para mim, já é uma fortuna. Amém? Se eu precisar quebrar pedra por causa de Jesus, meu irmão, eu vou quebrar. Sim ou não?
Sabe o grande problema das pessoas que deixam Deus, até dos líderes religiosos? É a posição. Eles querem ser aplaudidos. Eles querem ser adorados. Eles querem o que eles falam, viram lei. Eles querem pregar para a multidão. Eles querem bater foto para aparecer e colocar que tem uma multidão. Ele está se lixando para quem está sentado lá. Amém? Mas Sambalete foi levar a palavra de Deus num lugar que só tinha pó. Sabe onde Deus vai trabalhar, meu irmão? Onde está tudo destruído. Onde está construído não precisa ir. Não é? Então Deus vai levar nós na porcaria, na sujeira. Onde está cheio de demônio. Não é assim? Amém? Está parado por quê? Olha para frente. O que é que Deus colocou no seu coração? Não fique esperando ninguém. Você ficar esperando os outros não sai nada. Nada. Porque o desejo está no seu coração. Diz a palavra de Deus, nesse último versículo ali, que Deus, tudo que Neemias colocou no coração para fazer, Deus abençoou. Amém? Deixa o diabo roubar tua bênção usando as pessoas. Não deixa o diabo roubar tua bênção mostrando dificuldade. Porque o diabo mostra dificuldade. O diabo mostra as coisas que vão fazer você tropeçar. O diabo mostra que há dificuldade em tudo que você vai fazer. O diabo mostra que você não vai ser reconhecido. Mas esse é mais um motivo para nós ir em frente. Amém? Quando o diabo pensar que você vai parar, diga para ele assim: eu nunca vou parar. Eu nunca. O diabo fala: seu marido nunca vai vir, seu filho nunca vai vir, você nunca vai conseguir aquilo. Mas quem é o diabo, meu irmão? A palavra nunca só existe para ele. Ele não tem mais jeito. Nós não. Nós temos jeito. Sim ou não? Tem um hino bonito que fala assim: quando tudo diz que não. Você já escutou aquela música? Quando tudo diz que não, o que você faz? O hino fala: quando tudo diz que não, a tua voz me orienta. Amém? Pare de pensar em multidão. Pare de pensar como esse mundo pensa. Esse mundo pensa em multidão, em gente. Comece a pensar individual. Você e Deus. Até dentro da tua casa. Pare de pensar na sua mulher, no seu filho, na hora que você vai ter a direção de Deus. É você e Deus. Às vezes Deus vai te dar uma direção para você arrastar a tua família. Né? Às vezes a mulher vai abrir a boca para falar uma besteira. E fica a direção de Deus. Amém? E Deus vai te abençoar. Se Neemias fosse casado, tenho certeza que a mulher dele ia falar assim: você está louco, rapaz? Você vai deixar esse lugar bom aqui para ir lá aquela turma de rebelde? Se rebelaram contra Deus, se lascaram mesmo. Deixa eles lá. Mas ele sabia o que Deus tinha colocado no coração. Amém? Deixe de servir a Deus por causa de dinheiro. A maioria dos evangélicos são crentes hipócritas, fariseus, sepulcro caiado. Está bonito por fora, mas está morto por dentro. Só vem atrás de Deus para Deus dar alguma coisa. Vamos começar a servir a Deus por amor. Vamos começar a servir a Deus para a gente dar alguma coisa para Deus. E aí Deus vai usar um para ser empresário. Deus vai usar outro para ser um governador. E aí, meu irmão, o dinheiro é consequência
daquilo que você plantou com Deus. Amém? Um Deus vai chamar para ser pregador, um Deus vai chamar para ser dono de uma empresa, um Deus vai chamar para ser dono de uma transportadora, porque as coisas, meu irmão, que tem nesse mundo, estão tudo na mão. A terra e a sua plenitude é do Senhor. Amém? Primeira coisa, acredite em Deus. Quem acredita em Deus não fica parado. Segunda coisa, meu irmão, você é a pessoa mais poderosa que Deus já criou. Aquele que acredita em Deus, ele é imbatível. A Bíblia nos mostra isso de capa a capa. Reis com impérios inteiros se levantaram para destruir um homem. Jogaram na cova Daniel, ele saiu vivo. Jogaram na fornalha de fogo Sadraque, Mesaque e Abednego, ele saiu vivo. Satanás deu o maior golpe que tinha para dar em Jesus, que era a morte. Jesus venceu a morte. Amém? Quantas pessoas Jesus usou para vencer a morte? Só ele. Os discípulos sumiram. A hora que o bicho pegou no jardim do Getsêmen, tem um que saiu correndo pelado. Dizia que era crente. Na hora que o pau comeu, o bicho largou até a roupa para trás. Jesus ficou sozinho. Mas não era porque ele estava sozinho que ele estava fraco. Ele estava mais forte do que nunca. Não é porque ninguém acompanha, meu irmão, a tua fé que você está fraco. É aí que você está forte. Amém? Não espere ninguém, não. Fique esperando ninguém. Seja um sapinho surdo. E você vai ver que você vai pular mais alto do que todo mundo. Amém, meu irmão?